O que Rebecca Donovan sofreu em seu próprio casamento é o que nenhuma mulher espera viver. Mas o que seu noivo não sabia era que aquele tapa doeria muito mais nele do que nela e que sua vida seria arruinada da noite para o dia. Rebecca Donovan, uma jovem americana, vivia um verdadeiro pesadelo quando estava prestes a completar 21 anos. Ela estava designada a repetir o mesmo destino de sua mãe, que na década de 80 foi obrigada a se casar com seu pai em um casamento arranjado para enriquecer a família, e agora sabia que tinha chegado a sua vez de viver essa mesma sina. Filha de um magnata do ramo do algodão chamado Randam, a moça cresceu assistindo as fábricas de roupa da família se espalharem pelo mundo. Acostumada com o luxo e a boa vida que sua tradicional família oferecia, a jovem nunca entendeu muito bem os costumes do país natal de seu pai, na Ásia, e sequer teve interesse em conhecer a cultura que sua mãe secretamente odiava. Rebecca sempre ouviu durante os jantares da família que um dia ela se casaria com um homem muito rico e que isso faria sua família ser ainda mais respeitada no mundo dos negócios. Enquanto era apenas uma criança, ela não deu muita importância para esses assuntos, mas conforme crescia e frequentava a escola, a cultura americana cada vez mais a fascinava e moldava sua maneira de pensar, e não demorou para que ela se apaixonasse de verdade pela primeira vez. Rebecca estava iniciando o ginásio quando conheceu Robert Craig, um jovem alto e muito simpático. Ambos estudavam em uma escola que normalmente só era frequentada por filhos e filhas de milionários como ela, mas todos sabiam que Robert não vivia a mesma realidade, já que ele só estava ali por ser filho de um zelador que era amigo de infância do diretor da escola. E Robert era de fato muito diferente dos outros jovens do colégio. Ele era focado e tinha um propósito, mas ao mesmo tempo era pé no chão e nem um pouco arrogante. E foi justamente essa combinação de qualidades que atraiu Rebecca. Com o tempo, Robert passou a sentir o mesmo por ela e os dois deram início a um namoro proibido, se encontrando sempre em salas vazias ou nos fundos da escola. O que parecia ser apenas uma aventura inconsequente se fortaleceu conforme o tempo passava e os dois cresciam. Robert sabia que mais cedo ou mais tarde teria que lidar com a terrível realidade de que Randam, o pai milionário da menina, descobriria o namoro e inevitavelmente se colocaria contra a relação. Rebecca o tranquilizou dizendo que não importava o que seus pais pensassem, ela estava disposta a enfrentá-los. No dia em que completou 18 anos, Rebecca chamou seu pai para uma conversa e anunciou o namoro com o filho do zelador. Randam ficou enfurecido. Gritou pelos cantos da mansão que isso era uma desonra para o nome de sua família e que ela devia esquecer aquele miserável o quanto antes, pois desde o dia de seu nascimento, ela já estava prometida como futura esposa do filho de um poderoso homem em seu país natal. Rebecca, totalmente abalada, implorou para que seu pai esquecesse aquela história. Ela argumentou que era uma jovem americana e que não queria viver sob os costumes de uma cultura que ela nem mesmo conhecia, e muito menos se casar com um estranho que falava uma língua desconhecida por ela. Isso só serviu para adiantar os planos de Randam, que rapidamente contratou uma professora nativa para ensinar a língua do país para Rebecca, além de seguir a jovem 24 horas por dia, reportando ao milionário qualquer desvio de sua parte. Quanto mais a moça tentava convencer o milionário que jamais seria feliz assim, mais ele parecia disposto a levar isso adiante. Assim, o tempo passou e Rebecca se afastou de Robert. Certa noite, o milionário foi até seu quarto e expôs toda a realidade. Filha, sei que tudo isso é uma novidade para você, mas quero que entenda. A nossa riqueza foi construída graças ao meu casamento com sua mãe. Pense bem, sem isso você não teria um guarda-roupas recheado de peças de grifes, um chofer para te levar onde você quiser, nunca teríamos feito as nossas viagens em família que ficarão marcadas em sua memória para sempre. Era essa a vida que eu queria dar para minha filha, para você, e eu consegui. Qual vida você quer dar para os seus filhos um dia? Acontece que por muito tempo fomos bem-sucedidos, só que as coisas mudaram e os negócios não têm hoje o mesmo fôlego. Se não agirmos agora, logo perderemos tudo o que conquistamos e lhe oferecemos. Se você puder mostrar um pouco de gratidão e aceitar essa aliança com uma família poderosa, nossa vida voltará a ser farta. Você conseguiria retribuir agora, fazendo o mesmo que fiz por você um dia? As palavras do pai de Rebecca foram como verdadeiros golpes em seu coração. Toda a responsabilidade de manter o padrão de vida de sua família, de repente, foi jogada em suas costas, e ela se sentia culpada só de pensar em negar o que o seu pai estava pedindo. Rebecca baixou a guarda e, por fim, aceitou seu fardo. Ela se afastou de vez de Robert e, apesar de muito triste, aceitou todas as condições impostas pelo pai e começou assim sua preparação para ser a noiva de um homem que vivia do outro lado do mundo. Quando completou 21 anos, o dia do fatídico encontro foi finalmente marcado. Durante todo esse tempo, Robert tentou entrar em contato com ela por diversas vezes, mas para não fazê-lo sofrer, Rebecca não atendeu às ligações e nem mesmo respondeu suas mensagens. Ela sabia que seria melhor se ele a esquecesse de vez.
Desse modo, Rebecca pegou um avião e atravessou o Atlântico, pousando na grande cidade de Toshkent, a capital do Uzbequistão, país onde seu pai nasceu. Lá, ela conheceu Aziz, o rapaz que também estava destinado a casar com ela desde o dia em que nasceu. O que ela não sabia era que estava prestes a entrar em um terrível pesadelo. Rebecca então foi apresentada à família de seu futuro noivo e durante muitos dias jantou ao seu lado, na tentativa de conhecer melhor o homem com quem viveria para sempre. No início, apesar da dificuldade com a língua, Rebecca tentou ser o mais simpática que pôde, mas logo percebeu que estava diante de um homem ainda mais rígido e conservador do que seu pai. Aziz era um pouco mais velho do que ela, mas agia como se fosse um verdadeiro rei diante de uma serviçal. Para ele, a esposa ideal seria uma mulher que estivesse disposta a aceitar todas as suas vontades e que essa mulher precisaria estar sempre pronta para atendê-lo e obedecê-lo, comportando-se exatamente como a grande maioria das esposas daquele país. E Rebecca, que se via como uma jovem americana, não aceitou essas condições, e assim iniciaram os primeiros atritos entre ela e o noivo, algo que acabaria levando a um ato de violência inimaginável. Os dias passaram e os preparativos do casamento chegaram ao fim. A festa foi grande, cheia de gente desconhecida em um salão luxuoso, cujas extensões se perdiam de vista. Rebecca estava aflita. A única coisa que ela conseguia pensar era em seu amado Robert, deixado para trás para nunca mais encontrá-lo. Ela sabia que era o fim daquele amor, que nunca mais tocaria em sua pele, e o simples fato de imaginar o arrogante Aziz tomando esse lugar de sua vida a enojava profundamente. A hora da cerimônia chegou e tudo aconteceu como planejado. Depois da troca de alianças, enquanto a festa continuava pelo salão, Rebecca se viu cercada por câmeras de filmagens e fotógrafos. O que ela nunca imaginaria era que aqueles profissionais estavam prestes a registrar o momento mais absurdo de toda a sua vida. Enquanto tiravam as fotos do casamento, a organizadora da festa anunciou que era hora de levar um bolo até os noivos, pois era uma tradição que eles dessem um pedaço um ao outro. Rebecca sequer tinha sido avisada sobre esse costume, mas achou a brincadeira até divertida em meio a todo aquele terror psicológico que estava passando. Ela olhou para os lados e viu que seu pai e sua mãe estavam distantes, ocupados em uma roda de conversa onde mal podiam enxergá-la. A moça estava rodeada por familiares de seu noivo e todos a olhavam com muita curiosidade e expectativa. O bolo foi colocado em frente aos noivos e Aziz pegou o primeiro pedaço. Antes de levar à boca de Rebecca, ele encostou a boca no ouvido dela e sussurrou: "É melhor você dar pelo menos um sorriso para seu próprio bem." Rebecca estranhou a maneira como o noivo falou e pensou que o tom de ameaça fosse uma confusão de sua parte, por ainda não entender muito bem o idioma. Mesmo assim, ela deu um sorriso sem graça e abriu a boca para comer o pedaço de bolo. Aziz deu a ela e se preparou para receber sua parte. Rebecca mais uma vez procurou por seus pais na festa, só que dessa vez sequer conseguiu vê-los pelo salão. Ela pegou um pequeno pedaço de bolo e, meio sem saber o que fazer, decidiu fazer uma pequena brincadeira com o homem que havia acabado de se tornar o seu marido. E esse foi o seu grande erro. A moça levou o bolo até a boca do noivo e quando ele se preparou para abocanhar, ela puxou o pedaço de bolo de volta. O que em muitos lugares não passaria de uma mera brincadeira entre marido e mulher, no ponto de vista de Aziz foi um ato humilhante e um grande sinal de desrespeito diante de todos. Sem que Rebecca ao menos tivesse a chance de se defender, Aziz deu um forte tapa na cara da noiva, que ficou completamente sem reação. Ela sentiu seu rosto arder e a dor da humilhação dominá-la. Estava cercada pelos familiares do marido e ao invés deles repreenderem o rapaz, o que Rebecca viu foram olhares julgadores em sua direção, como se ela fosse a grande culpada da história. Por mais que quisesse chorar e sair gritando, Rebecca sentiu-se presa por toda aquela gente estranha enquanto seu pai e sua mãe desapareciam pela festa. Ela foi levada para um carro e dali partiu para sua noite de núpcias, ainda em choque pelo tapa que levou do marido no próprio casamento. O que a moça ainda não sabia era que isso seria a sua salvação. Dias se passaram e os pais de Rebecca voltaram para os Estados Unidos. Em uma tarde de domingo, ainda sem receber notícias da filha, Randan foi surpreendido por um rapaz estranho que invadiu sua casa com um celular na mão. Ele estava agitado e nem mesmo os seguranças conseguiram contê-lo. A mãe de Rebecca avisou então que aquele era Robert, o ex-namorado da filha. Quando estava prestes a chamar a polícia, Robert explicou o motivo de tanta revolta e mostrou o vídeo que estava na tela do seu celular. No momento em que assistiu à filmagem, o coração de Randan palpitou. Em questão de segundos, se deu conta da maldade que fez. Acontece que
que um dos cinegrafistas que estavam no casamento postou o vídeo na internet, que viralizou rapidamente por conta de seu conteúdo absurdo e revoltante. O então tapa, que havia sido abafado pelos familiares e amigos do noivo no dia do casamento, veio à tona naquele momento para a família Donovan. A cena revoltou o pai de Rebecca e, silenciosamente, um plano de ação começou a ser forjado em sua cabeça. Randan convocou seus advogados e consultores fiscais e se trancou por dias em seu escritório, pensando em como reverteria todo o mal que tinha causado a Rebecca. Eles analisaram documento por documento da parceria entre as duas famílias e destrincharam os diversos negócios que a família de Aziz estava envolvida. As ligações com mercados e empresas desconhecidas eram muitas, e isso acabou encaixando a última parte do quebra-cabeça que Randan precisava montar para conseguir salvar o seu bem mais precioso. Ele então enviou um convite à família de Aziz para que eles visitassem a América em uma comemoração à união de seus filhos. Para evitar qualquer tipo de recusa, Randan avisou que anunciaria pessoalmente uma surpresa extremamente lucrativa para sua família, informação essa que encheu os olhos do pai de Aziz. O encontro finalmente foi marcado e aconteceu no início do mês que se seguiu. Quando eles chegaram à mansão onde Rebecca cresceu, a mesa de jantar estava posta com fartura. O pai da moça pediu a palavra e ergueu sua taça propondo um brinde a um divórcio lucrativo, como ele mesmo disse. Todos se entreolharam confusos. De repente, o vídeo do tapa no casamento é exibido em um telão para que a família inteira do rapaz pudesse assistir. E, como era esperado, a única reação que isso causou foi a de extrema naturalidade, como se aquele comportamento fosse normal. O pai de Aziz ainda fez questão de defendê-lo. Rebecca, esse homem te faz feliz? O pai da moça perguntou. Rebecca apenas balançou a cabeça negativamente. E ao contrário da cena do tapa, isso sim causou comoção e fez com que todos se revoltassem contra ela. Antes que o marido da moça se preparasse para agredi-la outra vez, o pai de Rebecca segurou sua mão e disse que aquele casamento arranjado estava acabado. Em seguida, Randan colocou sobre a mesa os papéis do divórcio e obrigou o marido de sua filha a assiná-lo. Ao ler o documento, o jovem soltou uma risada debochada. Você só pode ser um velho caduca para acreditar que eu vou assinar um divórcio partilhando metade dos meus bens com uma mulher que nem me permitiu consumar essa união. Acontece que você não tem escolha, meu caro. Eu nunca toquei um dedo na minha filha. Metade de seus bens ainda é uma indenização baixa pela humilhação que você a fez passar, respondeu Randan. Rebecca e todos os presentes então viram o pai da jovem revelar no mesmo telão uma porção de documentos que comprovava que a família de Aziz lavava dinheiro em seus negócios no exterior há anos. Naqueles papéis estavam as provas de que as joalherias e as importações de tabacos feitas pela família de Aziz, na verdade, fazia parte de um esquema para lavar o dinheiro do tráfico de ópio que saía de seu país rumo a um porto em Nápoles, na Itália. Todos os presentes ficaram paralisados e pálidos, se vendo em uma sinuca de bico. O jovem agressor assinou os papéis do divórcio. Randan guardou o documento, pegou sua filha pela mão e deixou a sala no exato momento em que agentes do FBI entraram. Aziz e sua família haviam viajado 10.000 quilômetros de avião e estavam exaustos, mas se depararam com um verdadeiro pesadelo. Os agentes deram ordem de prisão, os algemaram e levaram todos para depor. A verdade é que se não fosse por Robert, o ex-namorado de sua filha, Randan talvez jamais soubesse de todos os horrores que sua filha estava vivendo e que ainda iria viver. 11 meses depois, arrependido por tudo o que fez, Randan caminhou até o altar ao lado de Rebecca, abençoando sua união com Robert, ganhando assim o perdão da filha, que agora estava verdadeiramente feliz. Se você gostou dessa história, por favor, retribua deixando a sua curtida. Esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora fica como sugestão minha especialmente para você. Um abraço e Deus te abençoe.